primeiro eu vou apresentar a nossa banca avaliadora, né? Então, nós vamos ter a Daniela Pupo Barbosa Bianchi, graduada em Direito e Psicologia, doutoranda e mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, professora de formação em Gestalt Terapia do Instituto Gestalt de São Paulo, Instituto Sede Sapiense e Centro de Estudos Gestálticos de Santa Catarina. A Dani é também coordenadora do Núcleo de Terapia de Casal e de Família do Instituto Gestalt de São Paulo e é docente também do curso Luto Travessia Possível no Instituto Gestalt. Bom, a Esther Huang, ela é doutoranda e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, possui graduação em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt de São Paulo, especialização em andamento, Esther, já concluída em luto? Concluída, né? Concluída. É especialista em Teoria, Pesquisa e Intervenção em Luto pelo Instituto Quatro Estações e é professora do curso de formação em Gestalt Terapia do Instituto Gestalt de São Paulo e também docente do curso Luto Travessia Possível. A Esther cuida das aulas de suicídio. Então, como tanto a Dani como a Esther, elas atravessam aí toda essa seara de luto, morte, suicídio, que é o tema que vocês escolheram trabalhar, me pareceu muito coerente convidá-las para essa banca. A Esther, ela é orientanda da Maria Júlia Kovacs, que ambos usaram como referência, né? Então, acredito que com a Dani e a Esther, vocês estarão em excelentes mãos para contribuir com o trabalho de vocês, tá bom? E agora eu vou iniciar, então, apresentando o Eduardo Flávio Sabará. Ele é pedagogo pela Universidade Presidente Antônio Carlos, especialista em gestão de pessoas pela Universidade Federal de São João del Rei, psicólogo também pela Universidade Presidente Antônio Carlos, professor de teologia da Sacramental, liturgia, psicologia e espiritualidade, Centro de Estudos Teológicos da Faculdade Dom Luciano e assessor de formação da comunidade da Igreja Católica. O Eduardo, ele vai apresentar para a gente o trabalho Pandemia Covid-19, a clínica fenomenológica como suporte na vivência do luto. Então, mais uma vez, boa noite para essa banca feminina. Para mim é um tema bonito, é um tema lindo falar do luto, falar sobre a morte, é um tema muito necessário. E eu agradeço a vocês, as professoras, a Camila também por estar aí, dedicando esse tempo para esse momento de reflexão. Então, essa imagem inicial é para simbolizar essa travessia que eu quero propor para vocês nesse momento, né, de conversar sobre esse tema, mas com leveza, com delicadeza, com afeto, que o momento nos pede. É interessante quando a gente vai falar sobre a morte, tão comum de todos nós, a possibilidade do morrer, que é a única certeza, né, que nós temos a incerteza do quando, mas temos a certeza que morreremos, mas as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com esse tema da morte. Às vezes, até mesmo nos trabalhos da faculdade, quando a gente escolhe esse assunto, os próprios colegas se assustam com o tema, e então a gente percebe, mas que ele permeia as rodas de conversa através de contos, de casos, de piadas, né? As pessoas tentam conversar sobre a morte, tentando fazer essa conversa ser um pouco leve e afastada de si mesmo. Quando nós vamos fazendo um percurso histórico sobre a morte, a gente vai percebendo que a morte, ela foi saindo do ambiente íntimo da casa, do ambiente acolhedor da casa, da família, onde todos podiam ficar ali juntos daquela pessoa que estava morrendo, onde aquela pessoa podia se comunicar, inclusive até dizer mesmo como que ela queria os últimos momentos dela, como que ela gostaria dos ritos finais dela. Esse espaço, ele vai passando para dentro do hospital, ele vai se institucionalizando
e com esse espaço do hospital vai se perdendo essa intimidade, essa autonomia. Aquela pessoa no hospital, ela se torna uma doença. Às vezes deixa de se chamar pelo nome e fala o nome da doença que aquela pessoa tem naquele momento. E com isso, essa morte ela vai ficando mais difícil de viver a sua proximidade. Até porque, com esse advento de tecnologias na área da saúde, vai se criando uma imagem que nós podemos superar essa morte, que a gente pode combater a morte. E a morte ela vai se caracterizando mais como um limite do que como uma possibilidade. Ela é mais colocada como algo que precisa ser vencido do que algo que poderia ser simplesmente vivenciado. Então, refletir sobre a morte é sempre uma oportunidade para que nós possamos pensar sobre a nossa própria vida. A forma como eu vou pensando a minha morte vai dizer também as escolhas que eu posso ir fazendo para a minha vida. A morte, dentro do contexto da pandemia do Covid-19, a gente vai percebendo que, embora nós estejamos próximos de comemorar, de certa forma, 12 meses, né, fechar o ciclo de um ano da pandemia, muitas coisas a gente já pode começar a refletir, inclusive os impactos que a Covid tem deixado na nossa sociedade, sejam eles políticos, sociais, culturais, né, mas no nosso caso aqui, a questão da morte, e essa morte noticiada, apresentada nos jornais, nos grupos de rede social. Então, assim, como se diz, ela vai ficando escancarada, ela vai sendo colocada diante de nós. E as pessoas, enquanto antes olhavam para o hospital, enquanto lugar também de busca de saúde, hoje muitos têm medo de ir para o hospital, com medo de ser infectado, ou por causa dos noticiários mesmos, a questão do isolamento, que esse período da pandemia está impondo nas pessoas, né? Uma pessoa que entra no hospital hoje e precisa de um processo de internação, ela perde o contato físico com seus familiares, é impossibilitada ela a visita, e aí fica aquela pessoa no hospital isolada, e a família também, do lado de fora do hospital, de certa forma, isolado, sem poder vivenciar o contato com esse sujeito internado. Mas, por outro lado, eu acho importante a gente considerar a saúde mental dos profissionais de saúde. A gente foi vendo nos noticiários, falando muito dos profissionais da saúde da primeira linha, as pessoas que estavam lidando direto com a questão da Covid. Nós precisamos pensar em estratégias para atendimento para essas pessoas, de acolhimento a essas pessoas, porque, ao mesmo tempo, elas estão cuidando de outros, mas elas começam também a demandar cuidados, seja por medo de também contrair a doença, seja por medo de levar essa doença para os seus familiares, ou seja, até mesmo pelo medo de ter que encarar a doença em si e a morte de seus familiares. E certamente todo esse impacto que vai acontecendo nesses profissionais vão dizer de como eles irão lidar com os pacientes. E aqui eu faço uma observação agora já não tanto para os profissionais da primeira linha, mas para nós também que estamos na clínica e já estamos recebendo esses clientes, essas pessoas com essa demanda também. E a pandemia do Covid-19 tem mostrado para nós essa alteração do processo de ritualização de despedida. Processo tão importante, que seja plano espiritual, seja no convívio com a família, poder se despedir, poder dizer as últimas palavras, poder reconsiderar a vida, é muito importante para a vivência de um futuro luto que aquela família vai vivenciar. É muito comum hoje nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: meu marido entrou vivo e saiu morto. Ele entrou andando e saiu preso dentro de um caixão. Então, assim, esse processo do rito de despedida, que seja vivenciado para que o luto ele também seja vivido como uma experiência de ressignificação da própria vida. Então, diante disso, nós temos várias teorias do luto, e aqui a gente vai considerar o luto como um processo natural, saudável, necessário. Isso é muito importante de ser dito, porque no senso comum é natural as pessoas acharem que o luto é doença, que o luto é ruim,
que a gente tem que tirar a pessoa daquele luto. E quando nós vamos ajudando que as pessoas compreendam que o luto é esse processo de reorganização da vida diante da perda, que é um processo de ressignificação, é um processo da pessoa se recolocar, a gente vai colocando ao lado desse enlutado, como alguém que quer caminhar junto com essa pessoa, para que esse processo ele seja vivenciado de forma integral e com qualidade. Para falarmos aí da teoria do luto, nós vamos buscar a fundamentação na teoria do apego, tão bem falada pela Patrícia, pela Daniela na palestra de sexta-feira. E é interessante a gente considerar isso, porque quando o Bowlby, ao observar as crianças em situação de abrigamento, ele percebendo que elas tinham o cuidado técnico, elas tinham o cuidado da sobrevida, mas faltava a essas crianças o cuidado do afeto, o cuidado do olhar, o calor do corpo. E isso é interessante a gente considerar, porque quando uma pessoa vive essa experiência do rompimento do vínculo afetivo, ela pode viver essa experiência de como ela viveu as experiências dela, desse apego, né, desse afeto, como que ela foi lidando com isso ao longo da vida dela, como que ela foi vivendo esse suporte ao longo da vida dela também. É claro que a teoria do apego ela é bem profunda e demanda bastante estudo, e ela é, inclusive, muito bonita, mas é justamente uma oportunidade da gente se colocar, olhar para essa pessoa que está com esse vínculo rompido, com o olhar de quem agora precisa, não só do contato somente físico, mas ela precisa daquela atenção, ela precisa, às vezes, até daquele silêncio, mas um silêncio que comunica esse afeto com a pessoa, porque muitas vezes as pessoas que estão em volta de um enlutado, elas não sabem o que fazer. Aí elas querem falar, é melhor assim, foi descansar, Deus sabe o que faz, mas são todas tentativas técnicas de dar suporte para esse enlutado, ao passo que a pessoa precisa, muitas vezes, é do abraço, é do silêncio, é do toque na mão, é de uma companhia. E é importante também, quando nós falamos das fases, a gente perceber que aqui as fases elas estão mais colocadas de uma forma mais didática e pedagógica do que tentar caracterizar as fases na pessoa. Porque, na verdade, nós precisamos considerar a pessoa que está à nossa frente. Mas saber que ela pode passar por essas fases contribui para que o terapeuta, naquele momento, ele perceba como que ele pode oferecer o suporte adequado. Para ele, inclusive, não se desesperar no momento que aquela pessoa vive a experiência do desespero. No momento que, para ele saber, conseguir acolher o momento que essa pessoa está querendo se religar. Quando ela está procurando, por exemplo, o retorno desse ente, tentando vê-lo, tentando ouvi-lo, buscando, seja nas fotos, seja nos vídeos, buscando essa presença dessa pessoa. E reconhecer essas fases é reconhecer o processo. E essas fases, elas não, muitas pessoas não passaram por todas as etapas, a gente não vai predizer quanto tempo que cada pessoa ficaria numa fase ou na outra, mas o importante é a gente olhar essas fases enquanto processo, uma caminhada de restituição, de ressignificação, que essa pessoa ela está buscando como se colocar, como existir, como se colocar como presença a partir da ausência que ela vai vivendo desse ente querido. E muito importante a gente destacar mais uma vez o histórico de vida do enlutado. Eu acho interessante a gente sempre ter esse olhar para a gente não ficar na técnica do cuidado. Todo enlutado é assim. Ah, não, é da pandemia, então é assim. Ah, é a mãe que perdeu um filho, é assim. E às vezes a gente abre mão da história da pessoa. Porque o processo de luto, enquanto processo de reorganização, vai dizer de muitas outras perdas que essa pessoa poderia estar vivendo. Então, nesse momento, é uma oportunidade da gente deixar que essa pessoa se apresente diante de nós, apresente a sua história de vida e mais, que nós
queiramos acolher essa história dessa vida, que nós não rejeitemos essa história de vida, que nós sejamos empáticos, inclusive, a essa história de vida. E claro que nesse momento da pandemia, mesmo as pessoas que chegam à clínica com a demanda dessa perda, mesmo que essa perda não tenha sido devido à Covid, mas com certeza a forma que a pessoa vive essa experiência, a gente precisa considerar como que o rito foi vivenciado, quais foram os medos. Eu compartilhava com a professora, e nessa atividade que eu faço, inclusive na igreja, se chama Pastoral da Esperança. Então, uma das funções minhas é ir lá no velório, fazer a celebração para a pessoa, né? O rito todo. E semana passada mesmo, quando me ligaram, uma pessoa pedindo para eu fazer a celebração do velório, a solicitante me disse assim: ô Eduardo, ainda bem que ela morreu foi de diabetes, não foi de Covid. Então, quer dizer, a pandemia vem sendo apresentada como um estigma. Além de morrer de pandemia parece que torna a morte mais escancarada, né? Mais feia, mais drástica. E, na verdade, quando a gente vai ouvir esse enlutado, é a gente receber essa pessoa inteira. Não importa se foi de Covid, se foi de AIDS, se foi de câncer, o que importa é esse sujeito que está diante de nós. E aí a clínica, né? Essa clínica maravilhosa, a clínica fenomenológica, que vai tentar ser toda ela acolhida, que vai tentar colocar esse sujeito no centro da roda, que vai tentar colocar esse sujeito como o responsável pela sua própria caminhada. Mas como? Se colocando ao lado. Colocar ao lado é dizer: estou junto com você, mas o processo é seu. Eu vou caminhar com você, mas o caminho é seu. A tarefa é sua. Mas a gente se coloca do lado desse outro para que ele, quando solicitar, quando for necessário para ele saber que tem alguém ali do lado dele, que vai escutá-lo, que vai tentar dar sentido ou devolver o sentido da sua fala, da sua tristeza, da sua dor, até mesmo das suas alegrias. Porque às vezes a gente percebe no enlutado, quando a vida está cobrando dele viver, ele começa a pensar assim: mas como que eu vou ser feliz diante dessa perda? Se colocar nesse caminho é uma possibilidade até mesmo de devolver o direito natural de ser feliz, de viver o que a vida coloca diante desse sujeito. Essa imagem, para mim, é uma imagem muito simbólica. E eu confesso que quando a Daniela, principalmente falando na sexta-feira, aí eu tive certeza que essa imagem precisava estar na minha apresentação para dizer isso. Quando nós oferecemos aquilo que é adequado para o outro, nós nos tornamos ponte para a travessia. Não importa qual é o caminho, mas às vezes importa que a gente seja ponte para que essa pessoa possa atravessar com segurança. E essa segurança vem a partir dessa acolhida e desse suporte adequado. Quando a pessoa, às vezes, já está caminhando sozinha e, às vezes, ela olha para trás e percebe que nós estamos lá, dando aquele olhar assim: pode continuar, vai lá, eu estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, que a ponte seja um sinal de todo o processo, toda a construção. É uma ponte construída com história, uma ponte construída a várias mãos. E aí ela percebe que essa ponte é a própria história da vida dela. O nosso papel é esse, aquele que está totalmente disponível, totalmente inteiro na sessão, totalmente entregue para aquela pessoa, porque senão ela vai perceber que a gente não está ali. Então a gente faz não só a escuta, mas essa troca de coração, essa empatia. A gente acolhe a pessoa em nós e ela leva essa acolhida como suporte, como força para ela continuar nessa jornada, que por muitas vezes não é fácil, não. Dessa forma, a gente vai ajudando a pessoa a compreender que ela vai ter idas e vindas. O processo, como é um processo que não é linear, muitos momentos ela vai viver a experiência mais próxima da perda, em muitos momentos ela vai viver experiências mais próximas
da ressignificação, da reconstrução, de se colocar novamente em marcha na própria história. Aquela mulher que era mãe, que era filha, que era esposa, que agora às vezes é viúva, que é aquela que perdeu o filho, que é aquela que perdeu, por exemplo, o irmão, ela vai nesse processo, ao mesmo tempo que às vezes ela quase que esbarra no momento da perda, que ela chora e ela sofre novamente, mas ela já está em condições de se reorientar para a ressignificação. Ela vai vivendo essa experiência. E é bom o processo terapêutico acontecer nesse momento para que ela entenda que isso é natural, que ela, inclusive, está vivendo um processo de amadurecimento, para que ela não pare no caminho na hora que ela estiver reorientada para a perda. Mas também que ela, quando estiver mais reorientada para a ressignificação, para que ela não abra mão daquilo que ela perdeu, porque isso não é necessário, ela pode levar isso junto com ela, de uma nova forma de se colocar no mundo. O processo finaliza quando existe essa calmaria, essa paz interior, quando a pessoa, apesar de tudo que ela experimentou, de tudo que ela viveu, ela consegue perceber que há paz nela. Ela consegue perceber que ela pode continuar caminhando. Quando ela percebe isso, que ela pode continuar caminhando, ela começa a reestabelecer ou estabelecer novos vínculos, novos laços, e a vida dela, ela vai percebendo que sempre a vida é uma possibilidade, que cada dia ela pode existir de uma forma que ela considere toda a história dela, mas ela não precisa ficar parada mais nas perdas, porque ela já tem condições de dar novo sentido para a sua vida. Obrigado, paz e bem para vocês. Obrigada, Eduardo. Vou deixar a Esther e a Dani comentarem um pouquinho, tá bom, meninas? Fiquem à vontade. Nossa, Eduardo, agora te conhecendo mais, assim, me deu mais motivação para falar ainda. Adorei o seu trabalho, adorei o seu texto, mas, menino, adorei você. Olha, gostei mais ainda de te ver falando. Fiquei encantada, encantada. E aí fiquei pensando em quanto que às vezes a escrita acadêmica restringe um pouquinho, né? Então, acho que a minha primeira sugestão, porque aqui eu não vou fazer nenhuma crítica, são só sugestões, porque, enfim, acho que vocês estão num trajeto de aprendizado muito importante, apesar de ser um tema que os teóricos são muito palatáveis e muito acessíveis, é um tema muito complexo, né? Porque a dificuldade do manejo é grande. No dia a dia com o paciente enlutado não é nada fácil. Mas fiquei sentindo falta dessa coisa linda que você tem, muito poética, muito amorosa, muito dialógica de falar, né? Acho que a Esther até vai concordar comigo, porque eu sei que o texto acaba restringindo a nossa liberdade de expressão, né? Então, minha sugestão é que você possa soltar um pouco mais a escrita e você fluir nisso, nessa dimensão, porque essa dimensão que você fala é uma dimensão muito importante para o trabalho com luto. A gente tem que sair um pouquinho do ôntico e caminhando, botar uns pezinhos no ontológico, porque é um tema bem complicado. Mas gostei muito do seu texto, achei que eu imagino que vocês não tenham grandes estudos sobre o luto na formação de vocês, na faculdade a gente não tem, na pós-graduação a gente não tem, então vocês se aventuraram numa teoria nova e caminharam lindamente, você caminhou lindamente nesse trabalho. E não bastando isso, você ainda buscou um tema que não tem nem material ainda de pesquisa, é mais material jornalístico, né? Não tem tanto tema acadêmico, que é o luto na pandemia. Mas você foi recortando alguns pontos que a gente já vem observando, que é a questão da institucionalização, que isso está levando, sim, as pessoas a terem medo de ir para o hospital, não só pelo contágio, né, Eduardo? Também por medo de ficar e não sair. A questão do afastamento da rede de apoio, tanto para quem fica, a família que não pode ver o enlutado, quanto para o enlutado que não recebe esse apoio direto da família. E aí as finalizações, né, os rituais de despedida que estão fortemente prejudicados nesse momento. E você fez um outro recorte importante, que eu ainda acho que vai chegar no consultório, chegou pouco, mas deve chegar, que são os profissionais da área da saúde, que eles ainda estão vivendo a crise. Então, a gente sabe que durante a crise mais, assim, de trabalho, de impacto, a pessoa chega menos no processo terapêutico. O que acontece é depois,
que a crise passa e aí ela precisa se restaurar, né, de tudo aquilo que ela viveu e precisa caminhar, aí eles chegam. Você sabe que eu achei que você fosse teólogo quando eu li seu texto. Eu falei, interessante, né? Acho que esse moço é teólogo. Acho que pelo jeito que você escreve, alguma coisa escapou ali, eu falei, eu acho que ele é. Eu compartilho de um trabalho também numa comunidade católica, talvez seja me acostumando com a linguagem, né, desse universo. Parte tem me ajudado também com essa comunidade, fazendo atendimento a religiosos. Enfim, eu gostei muito do seu trabalho, achei seu texto muito claro. Agora eu vou fazer algumas anotações aqui que eu fiz. Um texto muito claro, bem escrito, organizado. Né? Você se propôs a adentrar alguns temas. Gostei da forma como você aborda a morte e o morrer, como você vai chegando no tema, onde você conceitua o que é a morte, o que é o luto. Você escolhe dentro da grande quantidade de temas sobre luto, você escolhe tanto as fases do luto do Bowlby, que realmente foi muito bacana você trazer Bowlby, porque você começa a paquerar ele, né, introduz que ele é bem importante na formação e rompimento de vínculos, e aí o modelo do processo dual, que é um carro-chefe do trabalho clínico, e faz uma bela interface com a fenomenologia. Então, gostei muito desses dois pontos. Agora, eu posso dizer que eu sinto falta da sua escrita livre, né? Poética, doce, muito acolhedora. Eu acho que você, né, a minha sugestão é que você continue no tema, Eduardo, porque dentro dessa comunidade que você participa, é uma comunidade que lida com muito sofrimento humano. Eu tenho visto pelas orientações que eu dou, né, para essa outra comunidade, que, enfim, são católicos também. É uma comunidade que lida com muito sofrimento humano. Né? Vocês são muito demandados para dar conta do sofrimento. E a morte é um tema muito central. Né? Então, eu acho que orientar religiosos, orientar familiares, orientar leigos, isso é muito importante, é um trabalho muito valioso. E penso eu que só chegamos a este tema quando a gente tem maturidade de suportar o olhar para a morte. Enquanto a gente não consegue olhar para ela, seja porque tivemos obrigatoriamente que olhar e aí abrir um portal, ou porque temos condição já de olhar para isso, a gente se debruça sobre o tema, porque ele chega inegavelmente ao consultório. Eu acho que é só essas contribuições que eu gostaria de fazer para você. Eu também gostaria de dizer que eu acho que podia ampliar um pouquinho mais a conclusão, dando uma pequena amarrada nos pontos, sabe assim, na hora da sua fala, olha, o Bowlby junto com o modelo dual, junto com a fenomenologia no Covid, é isso que eu pensei. Agora queria muito mais de você no texto, mas você está de parabéns, o trabalho está encantador. Muito obrigado. Obrigada, Dani. Esther, vamos te ouvir um pouquinho? Bom, acho que a Dani já falou muito, né, assim, do que eu queria trazer aqui a partir da sua fala, da sua escrita. Eu concordo e vou até usar um termo que a Maria Júlia me diz, assim, nas reuniões de orações, solta as frangas, né? Sai um pouco desse modelo acadêmico, fechado. Eu fiz uma disciplina, só um parênteses, eu fiz uma disciplina no semestre passado na antropologia, que era sobre a escrita criativa. E a gente estava falando disso. Por que que as nossas reflexões mais profundas, que saem da teoria, não podem estar ali no nosso trabalho acadêmico? Como se a academia fosse uma coisa extremamente apartada do que a gente sente, do que a gente é, de como a gente vive a nossa vida. Então, eu acho que eu também senti falta dessa escrita mais, assim, visceral, mais solta. De todo modo, eu achei que seu trabalho está muito bem escrito, está bem fundamentado. Eu acho que você leu bastante, eu fiquei com essa impressão de que você leu bastante sobre a temática. E eu acho que trabalhar um tema que é luto por Covid, justamente no momento que a gente está vivendo a situação, eu sinto que ele é duplamente espinhoso, né? Se o luto já é um tema difícil, é um tema desafiador, eu acho que trabalhar luto por Covid, estando, né, neste cenário, é muito mais desafiador. Então, eu queria também parabenizar você por esse desafio de escrever sobre um tema que a gente não tem muita referência, que é um tema novo e que a gente está vivendo na pele e que é difícil de a gente fazer essa mensuração. Eu queria falar só algumas coisas, assim,
da tua fala vieram várias ideias aqui, eu posso te passar depois, porque acho que não cabe, mas primeiro eu queria dizer que eu gostei muito do título, né? Você usa a palavra suporte. Eu acho que quando a gente fala de luta, é muito importante a gente ser muito impecável nas nossas palavras. Um suporte me traz essa ideia de não é uma resolução, mas é de um apoio, porque a travessia é feita pela própria pessoa, né? A gente não está ali para tentar dominar e resolver o luto. Eu acho que o luto não está na ordem do resolvível. Por isso que a gente fala de elaborar, porque elaborar não é resolver, né? A gente dar um novo sentido para aquilo que a gente está vivendo. Eu gostei muito dessa parte que você fala da hospitalização, né? Quer dizer, que a morte antes que era íntima passa a ser, as pessoas passam a ter o óbito solitário nos hospitais, e a Maria Júlia fala bastante sobre isso, que a morte, apesar de não ser um domínio da área médica, se tornou muito da medicina. E essa ideia de caso, né? A gente usa muito a palavra caso, né? Que remete, que é uma linguagem da medicina. Então a pessoa deixa de ser sujeito para se tornar um caso. Eu também achei interessante isso que você trouxe sobre, você não nomeou isso, mas eu entendi como um burnout desses profissionais de saúde, porque o modo como eles lidam com a situação vai, de certa maneira, influenciar nesses atendimentos, no modo como isso é trabalhado na clínica. E eu fiquei aqui pensando, a partir da sua fala, como a clínica, você escrever aqui, pode ser um espaço para finitude, para idiosincrasia, para o estranho, para a gente quebrar essa simetria, e não um espaço de controle. É um espaço onde a gente pode olhar para a nossa finitude, tem um espaço onde a gente pode vivenciar essa morte. Uma coisa que eu acho interessante, o professor Gilberto Safra lá da USP, ele fala que algumas questões, por exemplo, como a morte, não tem resolução, mas tem travessia. Então eu gosto muito desse termo, a Dani e Paty também usam, que é a ideia de que a gente não está ali para resolver de novo, né? E acho que tem até um texto do Heidegger que fala sobre o mundo da técnica, onde tudo pode ser resolvível por objetividade, por resoluções, e o luto ele não está nessa ordem, né? O luto ele está na ordem da profundidade, do ontológico, que ultrapassa essa dimensão concreta da experiência. O que eu acho muito importante, né, e eu gostei do seu trabalho, é de não oferecer caminhos de fuga para o luto. Então, a gente vive num tempo em que as pessoas precisam freneticamente digerir o luto e se distrair. E eu acho que você traz justamente uma clínica pautada nesse espaço onde a pessoa pode revisitar a morte, né, revisitar essa perda. Eu gostei muito quando você fala do processo terapêutico como algo facilitador para o paciente, né, vivenciar suas experiências, né? Ele é implicado a assumir a sua liberdade, responsabilizando por suas escolhas, né? Lembrando que a fenomenologia traz essa ideia de um ser, um Dasein lançado aí nesse mundo que ele escolhe. Eu senti falta de uma coisa, não sei, né, se cabe aqui, de você falar mais sobre os rituais. Eu acho que, principalmente porque a gente sabe que o luto na Covid está muito ligado à impossibilidade de vivenciar alguns rituais, então eu senti falta dessa ideia, né, do quanto os rituais eles podem ajudar as emoções, podem ajudar o lutado, né? Você traz isso, mas você faz uma passagem mais rápida, né? E eu também senti falta de a gente pensar isso assim, para a gente discutir mesmo, como sugestões, se, por exemplo, os enterros em valas comuns também não influenciam o processo de luto, porque de alguma forma é uma desvalida, as pessoas podem se sentir desvalidadas. E também fiquei aqui pensando, né? Estou divagando aqui, quero ver se também isso faz sentido para você. Se o luto na Covid, de alguma forma, dá a sensação de que a gente tem um luto compreendido, porque tem muitas pessoas vivenciando, então dá a sensação de que seu luto também é o luto do outro, mas ao mesmo tempo, por ter tantas pessoas, né, se também não gera esse sentimento de desvalidação. Eu sou mais um, o meu luto é mais um. Então, eu acho que a Covid, ela tem essas especificidades, né? Você traz aqui como se fosse um desastre, né? Acho que é essa palavra, né, que você traz, que é um pouco disso, né? Eu sinto que meu luto é compreendido porque eu não sou a única, por exemplo, perder alguém por Covid, mas também eu me sinto mais um no meio de tantos enlutados. Eu não sei o quanto disso pode ajudar, quando pode dificultar esse processo de luto. E aí me veio um pensamento nisso que você está falando, Esther, e aí entra também na vala comum, né? Exato. Uma metáfora, também entra na vala comum, né? Ali, o meu sofrimento é só, né? Tá banalizado, tá generalizado. Bonito que você falou.
Eu acho que é isso, assim, eu gostei bastante do seu texto. De novo, eu acho que você leu bastante para esse artigo, foi o que eu senti. E aí é isso, são sugestões para a gente pensar juntos. Eu gostei muito do seu texto e também espero esse jeito mais poético, né, no seu trabalho. E que bom que a gente teve a oportunidade de te escutar, para poder casar a leitura com a pessoa, né, falando, porque dá para sentir muita vida aí quando você traz esse tema do luto. Então, eu só queria depois saber como que foi escrever um trabalho de luto estando na pandemia. Se eu puder fazer uma pergunta, acho que seria essa. Obrigada, Esther. Eu acho que as contribuições foram riquíssimas, né, Eduardo? Também queria contar uma coisa para vocês, né? Vou aqui, agora a gente vai para os bastidores do trabalho. O Eduardo escreve muitíssimo bem e ele é um grande estudioso. O trabalho inicial dele tinha umas 40 páginas, né? E aí a gente precisava adequar, né? Porque assim, o Eduardo estudou profundamente todo aquele histórico, sabe, que o Arriet traz e que a Maria Júlia vai trazendo também. Então, tudo como foi se constituindo a morte, e aprofundou em vários temas, mas a gente tem essa limitação que muitas vezes a academia nos impõe, né? Então, que era enxugar. E eu sentia que ele tinha muita dor, né? De precisar enxugar, e eu compartilhando a dor dele, né? Também, assim. Mas o Eduardo realmente, assim, o tema do luto é um tema que ele estuda e que ele traz um olhar, assim, às vezes para o que parece despercebido. Eu fiquei muito mobilizada com as fotos que ele me envia na semana passada, com as sepulturas pichadas, as que eram mortes pela Covid, né? E aí trazer esse olhar para o estigma social. E, Eduardo, acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é assim, ainda que a morte não seja pela Covid, o quão os rituais estão sendo impactados, o quão as mortes estão sendo impactadas e o quanto isso reverbera no luto. Né? Quando ele me disse que queria escrever sobre a Covid na Covid, Esther, me veio justamente isso. Gente, como é fazer isso, né? E eu, assim, eu ia para as minhas provocações, né? Olha, a gente não tem um distanciamento histórico, a gente não tem publicação, a gente tem, né? É isso, porque é desafiador, né? E ele aceitou o desafio e fez um trabalho belíssimo. Concordo com as meninas, Eduardo, que o tom poético que você dá, ele pode integrar a tua escrita e acho que vai enriquecê-la, e que tem várias coisas que eu adoraria que você continuasse trabalhando, sabe? Essa questão que a Esther levanta dos rituais, essa questão que você foi observando do teu trabalho de suporte à comunidade em luto. Então, eu acho que tem aí coisas para você trabalhar muito ainda. Eu agradeço. Ouvindo vocês também, eu fico validado, sabe? Que esse é o caminho, que tem gente que também quer continuar discutindo isso e com essa leveza que o tema nos provoca. E, Esther, eu venho de uma... Na graduação eu já tinha falado sobre a morte também, e agora nessa pós, e já a minha proposta para minha próxima pós, que eu vou começar no final do mês, vou fazer uma pós em psicologia hospitalar, certamente esse é um tema que provavelmente, né? Certamente não, provavelmente irei trabalhar. Mas a minha proximidade com a morte é interessante, que é a partir das reflexões de São Francisco de Assis. Porque São Francisco de Assis, ele chama a morte de irmã. Ele vai falar, bem-aventurada seja a irmã morte, que venha a todos ao froque ao forte, feliz aquele que te aceitar, a morte eterna não o matará. Então eu sempre achei interessante isso. Quando você faz as pazes, como quando você considera a morte como irmã, a vida fica mais leve. E a Monja Coen, nesse livro dela, Vida, Morte e Luto, tem um momentinho que ela nos provoca a olhar para uma árvore e ela fala assim, olhe para a árvore, nela você verá a lenha, a cinza e a árvore. Mas quando você olhar para a cinza também, veja a lenha, a cinza e a árvore. No momento do texto dela, ela até para de escrever vida e morte e começa a escrever vida-morte. Então, assim, esse que é o meu encantamento. Quando eu vou aos velórios, né, fazer a celebração,
que poderia ser uma coisa muito técnica, né? Porque eu vou em velórios de pessoas que eu não conheço também. E no momento eu chego lá e vejo que as pessoas, mais que o rito, elas querem o olhar. Elas querem, na minha palavra, o silêncio. Elas querem ver aquilo que está dentro delas dito em palavras. Esse é o exercício que eu tento fazer, de me misturar com a dor dessas pessoas e assim caminhar junto com elas, porque só tentando pelo menos entender a dor que a gente consegue caminhar junto com quem está sofrendo. Então a minha trajetória é um pouco essa. Bonito, Eduardo. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer que é a gente estar no meio do fogo sem apagar o fogo, né? Estar junto com a pessoa no meio do fogo sem apagar o fogo, porque não tem como nós apagarmos aquele fogo, né? A pessoa está, luto ali tem esse processo, né, do queimar, né, desse processo alquímico da transformação. Mais lindo, viu? Muito bonito mesmo o seu trabalho, suas palavras. Eu posso só fazer um comentário que é uma indicação para o Eduardo, que é um livro do Paul Louis Landsberg. Eu não sei se você conhece. E ele era, né, ele tem, na época do nazismo e tal, e ele escreve sobre a morte. E aí ele anda com uma garrafinha de cianureto, que ele fala que se ele fosse pego pelos nazistas, ele ia se matar. Só que ele se converte para o cristianismo. E aí ele vai contando um pouco da influência dele, da religião, no processo de morte mesmo. Então, acho que talvez faça sentido para você. Fica aí uma indicação, caso você tenha interesse. Brevemente morará aqui. Estará, então, em bom lugar.